Vou começar essa rodada com Frederico Rodrigues, da Frente Conservadora. Frederico, qual a sua opinião? É tempo de pacificação? Olha, eu acho que sempre é tempo de pacificação, e na verdade eu acho que até demorou para todo esse pessoal que apareceu aí se manifestar. Porque, se eu não me engano, desde 2019, o STF está correndo um inquérito ilegal e inconstitucional, 4781, que foi chamado aí de inquérito das fake news, e ninguém se manifestou. E esse inquérito está sendo utilizado para perseguir não só apoiadores do presidente, mas qualquer um que ouse criticar o STF. Então essa ação de pacificação já deveria ter começado há muito tempo, porque não é de hoje que alguns ministros do STF têm agredido a nossa democracia. Esse inquérito ele foi não só implantado de ofício pelo Dias Toffoli, mas como também não teve sua relatoria sorteada. O Alexandre de Moraes foi apontado para relatar esse inquérito, e hoje em dia a gente sabe o porquê disso, a gente vê como ele tem perseguido qualquer um que ouse criticar o STF. E daí em diante eu posso citar vários e vários desmandos do STF, como, por exemplo, quando eles impediram uma prerrogativa constitucional do presidente da República, que é apontar o diretor-geral da PF. O Alexandre de Moraes, com uma decisão monocrática, numa canetada, invadiu uma prerrogativa constitucional. Então, se tem alguém que está desrespeitando a Constituição há muito tempo, é o ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o ministro do TSE, o presidente do TSE e ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Inclusive, o TSE, na semana passada, deu uma decisão confiscando o salário, confiscando o pagamento de críticos dele na internet, críticos do TSE na internet. Então, assim, já está na hora da pacificação há muito tempo. Mas basta a gente lembrar, já falei isso aqui outras vezes no programa, que muitas pessoas criticaram e xingaram o STF. E muitas pessoas criticaram e xingaram o presidente Bolsonaro. Mas os que criticaram e xingaram o presidente Bolsonaro não foram presos. Os únicos que foram atrás e prenderam seus críticos, prenderam jornalistas, prenderam deputados, prenderam líderes de partidos, foram os ministros do STF. Então tá bem claro aí quem tá atacando a democracia, quem tá desrespeitando as instituições, quem tá acabando com a harmonia entre os poderes. Não é o presidente Bolsonaro. Fico feliz com a decisão dos governadores aí, um pouco tardia, claro, ao meu ver, já deveriam estar denunciando essas aberrações jurídicas que o STF está cometendo há muito tempo, mas antes tarde do que nunca, né? Vamos ver o que sai disso aí. Espero que, de certa forma, a população no final seja beneficiada, porque inclusive já estão agora tentando sabotar as manifestações do dia 7 de setembro, são manifestações pacíficas, pedindo sim harmonia entre os poderes e principalmente pedindo que o presidente eleito com 57 milhões de votos tenha sim o direito de governar e fazer o que ele foi eleito para fazer. Presidente da Codego, Renato de Castro, a sua opinião sobre esse assunto, a pacificação importante hoje no nosso país? Concordo aí com o Guilherme, que já passou da hora, sim. Acho que essa pacificação ela é fundamental, né? Ela não devia nem ter começado, para falar a verdade, esse ataque aí. As instituições democráticas do Brasil não podem, em hipótese nenhuma, né, nem pensar em deixar de ser uma democracia. Eu acho que o Estado democrático de direito ele tem sempre que prevalecer. Obviamente que, de um lado, você tem aí, sim, o STF cometendo algumas inconstitucionalidades aí, ao nosso modo de ver, mas por outro lado também a gente vê também o presidente abusando um pouco da sua prerrogativa de liberdade de expressão. Então eu acho que é hora de sentar, né, e aí cada lado fazer aí a sua meia-culpa e que a gente possa pacificar isso aí. E sim, nós vivemos num presidencialismo, eu acho que o presidente tem que ter a caneta, ele tem que ter a prerrogativa de governar, afinal de contas ele ganhou para isso. Independente de quem votou nele ou não votou nele, ele é presidente do Brasil, não é presidente de quem votou. Mas a gente falava isso muito na prefeitura, que quando você vira prefeito, você é prefeito da cidade inteira, você não é prefeito só de quem votou em você. Então eu acho que essa pacificação aí ela é fundamental, mas que aí cada lado também faça aí a sua meia-culpa e que a gente possa ter a harmonia que a gente precisa e o presidente possa terminar o mandato dele aí da melhor maneira possível, né, e que o STF possa também garantir as instituições democráticas e o Brasil possa continuar trabalhando e todos felizes aí exercendo a democracia. O ano que vem tem eleições, obviamente que ela vai ser, a meu modo de ver, bipolarizada mais uma vez, mas são mais de 30 partidos. Acho que quem quiser lançar um candidato, que lance, que faça suas propostas e que vença o melhor, e que quem vencer possa governar com tranquilidade e harmonia. Daniel Santana, qual a sua opinião? Bom, acho essencial que haja diálogo entre as partes.
infelizmente, não acho que é isso que irá ocorrer. Alguns ministros já disseram que acham muito improvável que exista esse encontro entre o presidente e esse fórum de governadores, até porque vem nessa reunião uma espécie de pressão em cima do presidente. O próprio governador do Pará, ele disse que a tentativa seria de buscar o diálogo, e esse diálogo viria através de uma reunião com o presidente ou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Talvez eu acho que seja mais possível, plausível que isso ocorra dessa maneira com o ministro-chefe da Casa Civil, mas não vejo que nesse momento, pelo menos até a gente ter uma solução mais clara ou poder visualizar mais claro o que acontece nessa disputa entre o STF e o Bolsonaro, esse indiciamento do presidente, esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, essa guerra declarada, com uma perspectiva de manifestações agora dia 7, em que o Bolsonaro já declarou que irá, tanto em São Paulo quanto em Brasília, nas manifestações. Não acho que ele vai parar para tentar dialogar e tentar moderar, digamos, o debate político. Eu acho que a crescente é totalmente contrária a qualquer tipo de diálogo. Não estou dizendo que eu concordo com isso, ou que eu acho que seria o melhor caminho para o Brasil, mas essa é a minha leitura política de momento, Rafael. Muito bem, 32017720, daqui a pouco a gente vai registrar a sua participação, que é muito importante. Já temos algumas mensagens aqui, né? Quem se afastou da pacificação foi o STF e alguns governadores. Isso aí não passa de cortina de fumaça para tentar abafar a manifestação do dia 7 de setembro. É a opinião do Genildo. Muito obrigado pela participação. 32017720, boa tarde. O movimento de governadores não deveria também cobrar o mesmo em reunião junto ao STF? É o Wellington de Goiânia. Parece que nessa crise só tem um culpado, seria o presidente da República? Ou o STF também tem a sua responsabilidade? Eu tenho dito aqui por várias vezes que eu já tive colega de imprensa assassinado em 2012, no dia 5 de julho, e até hoje não houve julgamento. De repente alguém fala mal do STF, pode ser até uma fala de mau gosto, eu até acho que seja de mau gosto, e no outro dia a polícia vai lá e prende o cidadão. Vou perguntar para o Renato de Castro, que disse que responde tudo. Na sua opinião, o STF hoje está contaminado, está enviesado politicamente? Bom, eu acho que o STF ele é o guardião da Constituição, né, obviamente. Então, quando você pensa assim, se você pegar o eleitor do Bolsonaro, ele acha que o STF é todo pró-Lula, né? Agora, é bom lembrar que esse mesmo STF foi o STF que prendeu o Lula. Então, existe o STF, ele está lá para guardar a Constituição. E, infelizmente, as decisões que o STF toma, você pode concordar com elas ou não. O STF acabou com a Lava Jato também, né, presidente? Exatamente, mas deixou até prender o Lula, depois acabou com a Lava Jato. Então, assim, é o mesmo STF. Então, eu acho que o STF não é um órgão para ser politizado, no começo de conversa. Então, mas a partir do momento em que você tem um grande número de pessoas trazendo as discussões do STF para as mídias sociais, e aí você acaba expondo de maneira muito forte e muito crítica esse STF, acaba que o STF também não vai poder também ficar apanhando, né, virar geral de pancada na rua também, porque senão acaba perdendo o respeito. Então é por isso que eu defendo essa pacificação. E aí concordo até com o Daniel Santana quando ele diz que concorda que tem que haver a pacificação, mas duvida que isso vai acontecer. Eu também concordo com ele. Eu acho que tem que haver, mas também duvido que vai acontecer. Até porque a gente vê um dos lados aí tensionando a corda o tempo todo. Então é uma questão complicada. Então, quer dizer, o STF com seus erros e acertos, ele é o STF. E ele vai continuar existindo e ruim com ele, pior sem ele. Porque eu acho que as instituições democráticas, no fim das contas, elas têm que se valer. E sem o STF e sem uma justiça que se preze, o Estado Democrático de Direito poderia estar em risco no Brasil. Então eu acho que
temos que procurar uma pacificação, sim, e vamos tentar resolver isso da melhor maneira possível. Muito bem, 32017720, boa tarde, eu amo o jornalismo de vocês, a minha melhor companhia nesse momento tão difícil em casa, a Shirley do Jardim Vila Boa, muito obrigado, ela que nos acompanha todos os dias. Até que ponto serão essas provocações? A corda já arrebentou há muito tempo, e aí? Ele não especificou, né, qual seria essa corda, quais seriam essas provocações, mas certamente provocações dos dois lados. 32017720, o STF apanha porque algo está errado. Realmente, pelo menos no nosso WhatsApp aqui, em diversas pesquisas, a população hoje tem um mau juízo a respeito do STF. Ô Daniel, você percebe isso nas redes sociais? Percebo. Acho que existe um distanciamento muito grande entre o cidadão e a mais alta corte do país. Isso construído ao longo de anos. E acho que talvez fosse o principal movimento que o STF deveria fazer, era no sentido de se aproximar novamente da população, ou de se aproximar da população, vez que eu não me lembro de situação em que ele já esteve próximo. Sempre foi uma corte isolada, com nomes que ninguém conhecia, que tomava suas decisões, influenciava politicamente, socialmente no Brasil sem ninguém saber. Sempre foram chamados superministros, sempre foram tidos como pessoas intocáveis, e isso acabou causando essa distância. Quando eu digo que o STF muitas vezes prega achando que todo mundo fala o juridiquês, ou então que dá um mandato de prisão a um deputado, como foi no caso do Daniel Silveira, sem chegar para a população e explicar realmente quais são os motivos, quais são as provas, ou qual investigação está sendo feita para que as pessoas entendam, isso vai continuar ocorrendo. Então, para mim, essa talvez resistência ou críticas que o STF recebe hoje da população comum, né, do brasileiro, não só nas manifestações, mas em redes sociais, vem muito desse distanciamento que foi construído ao longo dos anos. 32017720, tá bombando o nosso WhatsApp aqui. O Paulo Sérgio diz o seguinte: boa tarde, Rafael. Moro no Jardim América, mas quando chamam o presidente de genocida e nazista pelos artistas da Globo, aí pode. Na verdade, quem defende acha normal essa ação do STF, talvez seja porque eles ainda não chegaram até vocês, cidadãos de bem. Concorda com esse comentário, Frederico Rodrigues, da Frente Conservadora? Não tem nem como discordar, né? As pessoas que aplaudem a perseguição de um grupo por poderosos, no futuro serão perseguidas também por esses poderosos, não há exceção histórica para essa regra. Essa grande questão, pessoal, o STF não é que ele está desintonizado da população, é que ele nunca fez parte da população, principalmente essa formação atual. Hoje em dia nós temos 7 dos 11 ministros indicados pelo PT, então é uma maioria absoluta, né? Na verdade agora a gente tem 10 ministros, né? Então 7 dos 10 indicados pelo PT, então é uma maioria absoluta e esmagadora. O que o STF está fazendo hoje em dia é impedir que o presidente eleito em 2018 pela população brasileira, que é sim, na sua maioria, conservadora, adota os valores da direita, ainda que muitos nem percebam, o que o STF está fazendo hoje é garantir que o PT não tenha saído do poder. Então, o presidente foi eleito, mas ele não governa, pelo amor de Deus. O presidente não conseguiu nomear o diretor da Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes achou que ele estava fazendo uma interferência na PF. Se o presidente não tem a prerrogativa de nomear um simples diretor, então ele não é o presidente. Então o presidente são os 11 togados. E é isso que a população percebe. E a prova disso é que eles não podem sair na rua. Não é nem ameaça de violência, não. É porque eles vão ser rechaçados pela população. O presidente sai na rua onde ele quiser. Vai onde ele quiser, inclusive em estados do Nordeste, onde de certa forma ele nem deveria ser popular, segundo as pesquisas, né? Mas ele sai e passeia na rua. Então o presidente está sim em sintonia com a população. E a população hoje em dia ela está muito mais afeita ao jogo político. Hoje em dia todo mundo sabe o nome dos 11 ministros. Antigamente ninguém sabia. Antigamente o ministro não aparecia. Por quê? Porque não tinha um presidente lá que incomodava eles. A partir do momento que entrou esse presidente honesto, estamos aí quanto tempo? 3 anos, indo para 3 anos de governo, sem um escândalo de corrupção no governo federal. Então, a partir do momento que entrou um presidente honesto, parece que todo o sistema degringolou.
Parece que agora todo mundo está sendo incomodado de alguma forma ou outra pela presença do Bolsonaro lá. E a elite do judiciário está fazendo questão de que o presidente não exerça e não faça o que ele foi eleito para fazer. Eu não acho que essa disputa de agressividade, eu acho que a agressividade está toda vindo de um lado e o presidente até agora está só reagindo. Ele não pode continuar calado enquanto seus apoiadores, enquanto cidadãos, líderes de partidos, deputados, são presos pelo STF ao mesmo momento em que eles soltam um corrupto condenado em 4 instâncias. Isso não existe, isso não faz sentido numa democracia, e isso sim é destruir o Estado Democrático de Direito. Ok, vamos lá, vamos falar mais ou menos ainda sobre esse assunto. Daqui a pouco o Renato de Castro, a gente vai falar um pouco mais sobre a Codego, né? Esse órgão tão importante do governo de Goiás. É uma empresa, na verdade, né? Não é, presidente? Sim. É uma empresa, assim, é uma companhia, né? Uma empresa estatal e o dono é o Estado de Goiás. Dono majoritário, é isso? Majoritário. Quem mais participa, presidente? A massa falida da Telegoiás, da Metago, também, quem é mais antigo, lembra aí da Metais de Goiás, a Metago. E a Saneago também é partícipe também do quadro acionário. Mas todos eles aí é com 0,000% aí. Via de regra, o Estado de Goiás tem 90% e quase 100% das ações. Rafael, o Estado é que manda, então, né? Fazer uma pergunta, presidente. Sim. Nós temos em Goiás, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, o segundo maior polo farmoquímico do Brasil, que é o polo do DAIA, que todos nós conhecemos ali em Anápolis. Eu queria saber, principalmente se tratando de pandemia, como que esse polo farmoquímico ele pode contribuir nesse momento? Não só com a fabricação de máscaras, álcool em gel, se nós podemos vislumbrar num futuro, caso a vacinação tenha que ser sazonal, uma vacina produzida aqui em Goiás, o que ele vislumbra da contribuição desse polo tão importante para a indústria farmoquímica do Brasil e aqui em Goiás, que ele está tão próximo lá? Bom, vamos lá. Sim, né, a cidade de Anápolis aí é importantíssima do ponto de vista farmoquímico no Brasil. Grandes empresas ali instaladas. E o que é bom, viu, Daniel Santana, é que a maioria delas está sempre lá na Codego, já querendo mais área para poder expandir os seus negócios, gerar mais empregos. Mas essa questão de vacina, né, de vacinação, eu não sei se eles estão preparados para a produção de vacina. Obviamente que são grandes empresas que, se forem demandadas, com certeza eles vão poder fazer esses investimentos para a produção de vacinas. Agora, a produção de remédios, para você ter uma ideia, e aí eu não estou aqui dizendo que se faz efeito ou não faz efeito, hein, pelo amor de Deus. Claro. Mas a ivermectina, né, que foi tão difundida aí como um fármaco que poderia ajudar no tratamento da Covid-19, quase 80% da ivermectina do Brasil no ano passado foi produzida ali em Anápolis, para você ter uma ideia da importância dos laboratórios que estão no nosso DAIA ali. E eu não estou aqui, vou repetir mais uma vez, não estou dizendo que faz, não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, né? O fato é que foi um consumo gigantesco, né? E que os laboratórios que conseguiram manter essa demanda atendida eram de Anápolis. Então, para que a gente possa ter uma ideia do que é o polo de Anápolis. Mas, obviamente, que essa parte de vacina, a gente nunca ouviu falar de um laboratório de Anápolis em fabricar essas vacinas aí. Mas eu tenho comigo que, se forem demandados, eles podem fazer os investimentos e aí sim produzir vacina, né, se for o caso de termos que vacinar a população anualmente ou semestralmente aí. Quem está chegando aqui é o presidente da Agência Brasil Central, o Reginaldo Júnior. Estava em reunião, né? Já provavelmente não almoçou ainda, né? Ele almoça ali por volta de 13h, às vezes nem almoça. Tem muito trabalho aqui na TV, na Rádio Brasil Central AM, RBC, FM também. Mas enfim, de presidente para presidente, né? Frente a frente os dois, Reginaldo Júnior, Renato de Castro. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Presidente, uma honra recebê-lo. Desculpa
atrasar tanto, mas é porque a nossa agenda não para, né? Mas quero parabenizá-lo aí pelo trabalho à frente da Codego. Codego, quando o governador Ronaldo Caiado chegou ao governo, era um local de vários problemas. Esses dias para trás, eu vi umas fotos de alguns abrigos da Codego, algumas casas da Codego, que era assim de se assustar. E tenho certeza absoluta que, com a sua força lá, com a força de trabalho que o governador Ronaldo Caiado nos dá, a oportunidade que ele nos dá, a gente vai fazer um belo trabalho. Parabéns aí. E desculpa meu atraso aí, pessoal. Tava correndo. Maravilha. Vamos registrar algumas participações aqui no 3201-7720. Boa tarde, Rafael. Frederico, qual a sua opinião a respeito dessa desagradável ação de candidatos que nas pré-eleições mostram ser maravilhosos ao povo, mas depois que ganham, inventam desculpas e não cumprem as suas promessas? Frederico Rodrigues. Qual a minha opinião? A minha opinião é a mesma de todo brasileiro. Isso é descabido, isso é um desrespeito. Se você se dedicou, e principalmente se você utilizou dinheiro público na sua campanha, o que eu já acho um absurdo também, mas se você fez essas coisas, foi lá e se comprometeu e conquistou o voto e a confiança daquela pessoa que se dispôs até lá e provavelmente pediu voto para você, provavelmente falou com a família, com amigos, o que muitos candidatos às vezes não entendem é que aquele voto que ele conquista, na verdade, significa que a pessoa que votou nele também conquistou outros votos. Então aquela pessoa também colocou o nome dela na linha, né? Colocou a reputação dela na linha, ainda mais cidades interior, eleição para vereador, que foi a que a gente teve por último agora. Aquela pessoa ali acabou que conquistou os votos para você e agora ela vai ser cobrada por aqueles votos que conquistou para você. Então o mínimo que você deve é respeito, é escutar e fazer tudo ao seu alcance para representar lá aonde você estiver, né? Seja no legislativo ou no executivo, representar a vontade daqueles que confiaram em você. Muito bem, o Júnior, presidente da Agência Brasil Central, estava até falando aqui que a Codego está presente em várias cidades do estado de Goiás, é isso, Júnior? O presidente falou 34 aí, você viu? São 34, presidente? Cidades? Quais seriam essas cidades? Aí, agora assim, não dá pra decorar. Comigo, Rafael. Mas cita algumas. Eu vou falar pra você. Gente, calma. Eu ainda não terminei a pergunta. Eu ainda não perguntei a pergunta. Dá para destacar algumas cidades em que a Codego está presente? Vamos lá, então. Por ordem até de importância, né? Nós temos aí o DAIA, na cidade de Anápolis. Você tem o DAIAG, na cidade de Aparecida também, muito demandado. O DASC, em Senador Canedo. Nós temos um distrito importante também na cidade de Goianira, em Catalão, Itumbiara, Goianésia, Uruaçu, Rubiataba e entre outros aí, viu? São 34 distritos. Tá vendo que ele citou várias, né? A memória tá boa. Sim. Falou de Goianésia, você viu, né? De Goianésia. Goianésia é questão de tempo. Dá saudade de Goianésia, não? Muita saudade de Goianésia. Eu não passo uma semana sem ir em Goianésia, né? Então, via de regra, sexta-feira, depois do almoço, estamos correndo para a terrinha e só volto na segunda de madrugada. Um excelente prefeito lá em Goianésia, deixou saudade. Fez o sucessor, né? Fez o sucessor, né? Fiz uma luta, mas fizeram lá um sucessor no peito e na raça. Mas foi um orgulho pra ele. Daniel entregou o MDB de Goianésia pro PSDB, mas aí nós pegamos um primo meu que estava afiliado ao Democrata e acabamos vencendo as eleições lá. Foi no peito e na raça, né? No peito e na raça, né? Eu estava preparado para ser candidato à reeleição, com 92% de aprovação, com certeza não, mas a expectativa nossa é de sairmos das eleições aí com 75% a 80% dos votos. E aí, infelizmente, não sei porquê, Daniel entregou o MDB de Goianésia para o PSDB, e aí eu não fui candidato, mas apoiamos lá o Leonardo Menezes e ganhamos a eleição, prefeito do Democrata, e está muito bem lá, se Deus quiser, vai continuar com o nosso trabalho. Tá vendo aí? Sim. Trabalho com 92%, quer dizer, fez o sucessor mesmo sendo o sucessor na época do partido, né? Naquela época, o PMDB, quer dizer, tiveram um problema grave lá com o PMDB, mas fizeram o sucessor literalmente no peito e na raça lá, viu, Rafael? Foi uma pancada lá. Sim, sem dúvida alguma, uma situação muito atípica que aconteceu na cidade de Goianésia. Goianésia que é muito forte no agronegócio, né, o presidente? Sim, Goianésia se destaca no agronegócio aí, principalmente sobre dois aspectos, né? É uma importante região produtora de cana-de-açúcar,
né? Nós temos lá 3 usinas de álcool, então é uma produção muito grande. A Goianésia produz hoje mais de 2 milhões de litros de álcool por dia. E também da seringueira. Seringueira também muito forte na região. Soja e milho entrando cada dia que passa mais forte. A pecuária vai dando espaço aí para a agricultura. E, por um lado, é bom, né? Porque gera mais emprego e mais receita. O que o senhor conseguiu trazer da Prefeitura de Goianésia para dentro da Codego para que fosse feito um trabalho aí diferente? Experiência. Eu trouxe 2 coisas muito importantes que eu adquiri na Prefeitura para a Codego. Eu trouxe experiência e trouxe alguns amigos que me ajudaram na Prefeitura que eu pude trazer para a Codego para me ajudar. E graças a Deus, né, a ideia nossa ali dentro da Codego é colocar para funcionar. Ela tinha uma filosofia de trabalho muito diversa daquilo que a gente considera correto. De muita teoria, né? Eu já li o seu Rafael, perfil, presidente. Antigamente tinha muita teoria por um lado, mas tinha uma prática que era complicada lá, viu? A prática lá é que era complicada. É isso que eu ia complementar, né? Pelo que eu conheço o Renato de Castro, ele é muito de ação, né? De ser prático, mais ou menos como o Reginaldo Júnior, que é presidente aqui da Agência Brasil Central, que gosta da prática. Eu vi, quando ele comentou, inclusive, a bronca do povo, ele disse o seguinte: a melhor resposta é a máquina, né, colocando o asfalto. É isso mesmo, presidente? É uma gestão prática. Eu costumo dizer que ser gestor é ter um dom divino. A pessoa nasce com ele. E desenvolve também, evidentemente. E é muito difícil, viu, Rafael, ser gestor. Sim. É muito difícil. Sim. É muito difícil. E principalmente no Brasil, que nós acabamos enfrentando uma burocracia excessiva, sabe? Então, assim, eu acho que tem 2 tipos... Tem 2 tipos de gente no mundo. Tem gente que dá jeito, tem gente que dá desculpa, né? Gente que dá justificativa. Então, eu ouvi de desculpa hoje, presidente. Mas é isso. Então, Rafael, hoje eu ouvi umas desculpas hoje. Se você não quiser... Eu vou falar uma coisa, viu? Se você não quiser resolver o problema, ou não der conta de resolver o problema, justificativa é o que não falta. Então, principalmente o órgão público, que é muito burocratizado, quando você não dá conta de resolver, o que não falta é justificativa para poder não resolver. Então, lá na Codego, o que as pessoas aprenderam em anos e anos e anos foi dar desculpa, foi dar justificativa para não resolver. E quando queriam resolver, a prática era aquela não republicana. Então agora não. Então nós tivemos uma certa dificuldade, não com a turma que veio comigo, porque esse pessoal já conhece o meu estilo. Agora a turma que estava lá dentro, para poder colocar para se mover, foi um negócio complicado. Tinha que chamar o cara, bater na mesa e dizer: olha, para não fazer, eu estou cansado de saber como que faz. Agora eu quero saber como é que nós fazemos, é para fazer. É para entregar ao empresário a área, é para entregar às empresas a condição de trabalhar. Porque eu digo uma coisa, que não existe país forte, não existe estado forte, se as empresas não forem fortes. Não existe, não tem jeito. Certeza. Falar, olha, o estado, o país rico, o país tal é muito rico, mas lá não tem empresa forte. E os empresários são heróis, né? Muitas vezes, infelizmente, no Brasil, eles são demonizados, mas o que os empresários fazem no nosso país aqui é algo extraordinário. Rafael, eu já fui empresário, você já foi empresário, a gente sabe o quanto é difícil dar emprego, gerar emprego. Muito difícil. A folha de pagamento é um negócio maluco, a gente torce para não chegar no 5º dia útil, porque é um negócio... Eu tive uma empresa pequena, mas eu tenho até medo de falar novamente em ter funcionários. É a coisa mais doida do mundo, né? Porque é muito trabalhoso, os impostos são muito difíceis de ser pagos. Se você atrasa um dia o imposto, a multa é um negócio maluco. Para você conseguir voltar a sua empresa para o trilho. Tivemos um período de pandemia, quer dizer, o governador Ronaldo Caiado nessa preocupação com a saúde do cidadão, mas não deixou a peteca cair. Criou uma Secretaria da Retomada aí, o César está fazendo um trabalho muito bom, maravilhoso. Estava agora, inclusive, o César, eu estava conversando com ele, falei que você estava aqui, ele estava reunido com o secretário Tony Carlo, com o pessoal da 44, sabe? Né? O Rafael, a gente conversa muito, falta costureira. Falta costureira em Goiás. Falta. Né? Por quê? Porque elas ganham pouco, porque é difícil, é muito difícil dar emprego, gerar emprego, as pessoas terem interesse em trabalhar. Tem isso também. O cara pede demissão, mas eu vou sair. Pronto, acabou. Ele abandona a empresa.
Você fica na chapada, até você achar alguém, é muito difícil isso aí. Exatamente, exatamente, perfeito. Vou fazer uma pergunta, vai ser presidente, vai ser prefeito, deputado, vice, senador, o que vai ser, Renatão? As perguntas difíceis ficaram pro final. Ave Maria, essa aí agora você me apertou. Na verdade, estou num projeto hoje de candidatura de deputado estadual. Esse é o foco principal. Obviamente aberto para conversas, né? Que é o homem político, né? E eu sou político. Eu sou um gestor. O homem ou o animal político, presidente? O homem político é um animal. O animal político ele busca sobrevivência. Tá certo. É natural isso. Mas hoje o projeto nosso é deputado estadual. Eu estive na Assembleia, eu fui diretor da Assembleia. E eu conto uma história muito bacana. Eu estava na mesa do almoço no domingo na casa da minha mãe. E aí tinha sido nomeado naquele dia na sexta-feira para assumir a direção da TV Alego, lá, da TV Assembleia. E aí minha mãe falou assim, não, agora que bom, agora você vai ser funcionário da Assembleia, vai trabalhar de segunda a sexta, muito menos do que você imagina que você vai trabalhar. Né? Vai ter uma vida boa no domingo. Foram 3 domingos sem eu ir lá almoçar na casa dela. Aí ela perguntou pra Carol, minha esposa, falou assim, Carol, o que tá acontecendo com o Júnior que ele não veio almoçar Ele falou aqui? que ia pra Assembleia. Ele falou que ia pra Assembleia. Tá. Foi uma loucura. Foi o lugar que eu mais trabalhei. Aliás, na ABC a gente tá trabalhando muito mais, mas assim, foi o lugar que eu mais trabalhei na minha vida. Porque até o presidente Lissauer me deu toda a oportunidade de fazer um grande trabalho lá, mas nós chegamos na TV Alego, o presidente, o estúdio não funcionava, não tinha estúdio. Os fios, microfone, tudo jogado fora, quer dizer, nós recuperamos a TV Alego. Então, se o senhor for para a Assembleia, o senhor prepare, porque o pessoal lá trabalha muito, sabe? E dá para fazer um grande trabalho por Goiás. Eu tenho orgulho, inclusive, de ter trabalhado nessa gestão do presidente Lissauer, que também faz um brilhante trabalho lá na Assembleia e vai deixar saudade. Vai ser difícil substituir o presidente Lissauer na próxima gestão, viu? Impressionante. Gosto muito do Lissauer, fui colega dele, queria parabenizá-lo pelo trabalho aí à frente da Alego, que a gente vê isso, né, se destacando, e toda vez que a gente conversa com as pessoas que estão trabalhando ali, são comentários elogiosos aí a respeito da nova Alego, a respeito do presidente Lissauer. Então fica aqui os meus cumprimentos, Lissauer. Eu acho que a Assembleia já tem um próximo presidente aí, ó. Tá vendo? Renato de Castro, presidente da Codego, muito obrigado por participar do Jornal Brasil Central. Nosso jornal é o seguinte, é o jornal raiz, não é Nutella não. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Eu acho que isso é muito bom. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço e queria agradecer e cumprimentar aqui a todos os servidores aqui que fazem esse Jornal Brasil Central, muito simpáticos a todos aqui. Um abraço ao Daniel Santana, o Frederico Rafael. Rodrigues está conosco também. Frederico Rodrigues rapaz, também. O Frederico, conosco. bom, hein, Frederico? Eu tava vendo uns vídeos seus, o que é isso, hein, rapaz? Isso é bom mesmo, hein? Rapaz, impressionante esse. Tudo que ele põe a mão é 300 mil pessoas assistindo em 24 horas, um negócio de doido. Negócio de doido. O que aparece de imagem do Frederico no meu YouTube, do meu celular, é impressionante. Tô feliz. Vai ser candidato que a gente tá no caminho certo. Aí, Obrigado, você vai ser candidato a deputado também? Se eu não for candidato a deputado e quiser me apoiar, viu? Prepara aí, viu? Vamos conversar. Tá vendo? Mas um abraço a todos aí, foi um prazer participar com vocês. Frederico, boa tarde, obrigado mais uma vez. Boa tarde, Rafael. Tô aguardando o convite para eu participar ao vivo aí. Você só fala para eu participar de casa, parece que não gosta de mim. Amanhã eu não posso, mas semana que vem eu tô aí ao vivo. Vendo? Pipocou. Pessoal, muito obrigado a todos, obrigado à nossa bancada aí, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Vem na sexta, muito então, feliz. ao vivo. Vem na sexta, ok? Sexta eu tô aí, então. Combinado. Então fechou, então. Valeu, Daniel. Obrigado, boa tarde. pessoal, de verdade. Boa tarde, Rafael. Boa tarde ao Frederico, André Santana, amigos de casa. Nosso convidado, presidente da Codego, Renato de Castro, presidente Reginaldo Júnior. E a você de casa, até amanhã. Hoje tem muito presidente aqui. Boa Hoje tarde, tem. Júnior. Tem muito presidente, mas nós somos presidente de um governador bom, né? É fácil. É fácil, é mole. É isso aí. É isso aí. Boa tarde pra você, Rafael. Andréia, com você aí daqui pra frente. E agora vai ficar mais bonita a tela, viu? Porque nós aqui tá ruim a lata aqui hoje, viu? Sem dúvida. Boa tarde pra você, Andréia. Toca aí, toca o barco, Andréia. Boa tarde para vocês aí no estúdio.